Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Muito feliz por poder estar com vocês aqui hoje. Sempre quando nós temos essa oportunidade de estar na IEB, a gente é muito abençoado pelo coração de vocês, pela recepção que essa casa promove. E os pastores daqui também, e esse zelo que vocês têm, né? Pelas coisas de Deus, pela vontade de Deus. E domingo de manhã, tá aqui em um culto desse é sinal de que você é crente, né? Geralmente crente gosta de descansar domingo de manhã, afinal de contas é uma demanda, né, a nossa vida. Eu sei que dentro de cada realidade aqui vocês enfrentam as guerras de vocês, as lutas diárias, mas a vida cristã ela está diretamente ligado a isso, né, nessa capacidade que nós temos de superar, de vencer, e de entendermos que Deus precisa ser colocado em primeiro lugar na nossa vida. A criação, ela ficou submetida à vaidade porque em algum momento a voz da serpente ela alcançou tanta autonomia no coração de Adão que Adão acabou priorizando aquela vontade dentro dele e não o direcionamento que Deus havia dado. Então, a nossa luta como cristãos, como filho de Deus, é trabalhar para que a vontade de Deus ela volte a ser soberana na nossa vida. Amém? Você poderia dar um aplauso a Jesus? Hoje eu estou aqui para falar com vocês um tema que nesses últimos meses tem sido muito gritante no meio da nossa sociedade, e principalmente no meio dos evangélicos. E eu acredito que esse grupo que nós temos aqui nessa manhã, ele é suficiente para que Deus faça algumas coisas aqui, e a partir desse grupo a gente possa se tornar um problema para o inferno. Tá bom? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: sabia que você pode ser um problema para o inferno? É top isso, né não? Hã? A gente desconstrói aquele medinho que a gente fica do diabo, dos seus anjos, porque ele sempre tenta intimidar, tirar a nossa paz, fazer com que a igreja se esqueça da autoridade que ela carrega, da ousadia que ela precisa ter. E nosso trabalho nesses dias é conscientizar a igreja da autoridade que ela carrega. A nossa missão nesses dias é conscientizar o povo de Deus de que a nós foi dado uma coisa chamada autoridade, que se isso é reconhecido a partir de nós, aí agora a gente se tornou um problema para o inferno. E como eu anseio por isso? Porque no dia em que Adão comeu do fruto, automaticamente o texto vai dizer que ele percebe que estava nu. O termo no original ali quer dizer atar, e atar quer dizer vestir. Adão percebe que ele não estava mais vestido da glória de Deus, a autoridade que estava sobre ele foi desfeita. Mas quando Jesus vem, e ele vai lá, e ele se entrega, e ele vence o diabo na cruz, e ele devolve essa chave para a igreja. Ele disse: eis que eu vos dou poder e autoridade. Poder e autoridade.
É por isso que você pode perceber, irmão, que no mundo aí fora, a primeira coisa que o diabo faz quando alguém está escravizado pelo inferno é que essa pessoa ela começa a sofrer vergonhas em algumas áreas, porque a vergonha é a maior evidência de que o diabo está nos destituindo de autoridade. Aí você percebe, o cara está num mundo distante de Deus, e ele começa a sofrer a vergonha pública, né, da mentira, da traição, do alcoolismo, da droga, dos danos na família. Mas quando essa pessoa ela entende o processo de Deus na vida dela, e ela se agarra às verdades de Deus, e ela decide andar pela palavra de Deus como base de regra e fé e conduta, automaticamente na sequência da construção daquilo que você vai se tornando, as pessoas começam a perceber que a sua vida tem sido transformada. E essa transformação, ela começa a ser vista a partir da autoridade que foi te dada. Perceba uma coisa, José estava como escravo. Aí chegou um momento que os olhos de Faraó se abriu e Faraó disse: espera aí, não tem ninguém no Egito como esse cara não. É por isso, irmão, que a função que você exerce, a condição que você se encontra é o que menos importa para que Deus te promova. O que é determinante é se você está decidido a não negociar a palavra que você carrega. Então perceba, os irmãos de José, vai lá, pega o nosso irmão José, vende o cara como escravo, o cara vai para dentro da casa de Potifar como escravo. Aparentemente há quem diga, José estava numa condição terrível, mas irmão, as escrituras deixam claro que a casa de Potifar prosperava porque José estava ali cuidando de tudo. Agora imagina só isso, constrói isso na tua cabeça, como é que você é um escravo dentro daquela casa e aquela casa prosperava por causa de um escravo. Meu Deus! Será que a maioria de nós aqui não entendemos que os lugares que nós estamos estabelecidos nesses dias, ele é extremamente estratégico para que Deus comece a agir a partir de nós? Mas aí não! Aí Satanás, como ele é perito, e sinceramente, me perdoa, eu quero bagunçar a tua cabeça, eu quero até te dizer que o diabo, ele é pai da religião. A gente encheu a igreja com essa ideia de Deus vai te exaltar. Irmão, o que é padrão de exaltação para você? Padrão de exaltação para você é ter o orgulho sendo promovido? Não! Não, exaltação é saber que na condição em que eu me encontro, por mais que humanamente não seja reconhecido por pessoas, aonde eu estou eu prospero, aonde eu estou, pessoas olham para quem eu sou, seja zelador, seja coveiro. As pessoas vão olhar para quem você é, para quem você está se tornando, o padrão de excelência que você vive, e elas vão dizer assim: espera aí, tem alguma coisa de diferente com esse crente. Porque tudo que ele faz, ou ela faz, prospera. Irmãos, olha aqui para mim. Eu vivi dias na minha vida, há 21 anos atrás, que o diretor do presídio mandava me chamar para eu orar por ele. Você sabe o que é isso? Você está preso dentro da cadeia e o diretor mandar chamar um preso para orar por ele. Aí me lembro que certo dia tinha um agente que ele era religioso, e quando eu cheguei na cadeia, assim que eu cheguei naquele presídio, porque eu vim rodando de muitas cadeias,
naquele presídio eu cheguei com a fama do meu velho homem. Mas naquele presídio eu já tinha me convertido, eu já tinha mudado. Eu era um novo homem. E esse irmão que era religioso, o irmão me perseguia, irmãos. Todo preso cortava o cabelo na o meu teve uma vez que ele me colocou para raspar a cabeça 3 vezes no mesmo dia. Eu disse, vai arrancar o couro, e era evangélico, irmão. Que o que tem de evangélico o diabo atuando na natureza dele. Aí ele começou a me estudar, porque ele percebeu uma coisa. Me pergunta o quê? Certo dia ele disse, o que é que esse cara tem que tudo que ele faz dentro dessa cadeia prospera? Aí certo dia ele ficou de olho em mim. Eu tinha uma reunião com o diretor do presídio e era uma reunião muito pesada, porque os agentes estavam oprimindo os familiares dos presos. Irmãos, e uma coisa é bandido, outra coisa é a família do bandido. Família é a pior vítima que existe. E eles estavam apertando, só que naquele dia, irmãos, eu tinha aquela reunião muito pesada, eu decidi jejuar e orar por aquela reunião. Ele subiu na guarita do presídio e ele ficou olhando o que eu estava fazendo dentro da cela e ele me viu de joelho dentro da cela. Aí, irmãos, quando eu saio para conversar com o diretor do presídio, o irmão agora estava tomado no mistério, orando em línguas, batendo o pé no chão, e disse, misericórdia. Me chamou e fez, ei, homem! Eu digo, sim, vai botar eu para raspar a cabeça de novo. Ele olhou para mim e fez, agora eu sei porque Deus tem te exaltado. Eu digo, agora, depois de fazer o que fez comigo. Eu disse, sim, meu irmão, por quê? Ele disse, porque tudo que tu vai fazer aqui dentro, tu consulta a Deus, eu estava te olhando. E daquele dia em diante ele se tornou meu amigo. E Deus fazendo algo muito lindo dentro da cadeia. Eu estava preso, condenado a 28 anos, e chegou uma fase que a faculdade Stanley de Valença mandou me buscar para mim dar uma palestra na faculdade de ressocialização. Agora imagina, o Zezinho saindo preso para dar aula numa faculdade. A rádio da cidade mandando me chamar para entrevistar, para saber o que foi que eu fiz para promover dentro daquela cadeia a ressocialização. Então olha para mim, a tua função é o lugar mais proposital para que Deus te levante nesses dias. Agora quer um conselho? Já vi que vocês não querem. Quer um conselho? Não negocie a palavra. Então você pode me perguntar, apóstolo, qual o tema da mensagem de hoje? Repete comigo, radicais. Irmãos, e radical, apesar de toda essa distorção que colocaram nesses dias, né? Porque infelizmente a gente está vivendo um tempo em que o mundo dita as regras dentro da igreja, né? Se o mundo fala que tal coisa é daquele jeito, a igreja traz aquele padrão para dentro da igreja. Então o mundo disse que radical é aquela pessoa extremista, problemática, e a gente acabou aceitando o que o mundo falou. Mas se você for estudar a raiz da palavra radical no latim, quer dizer alguém que possui raízes. Então, posso te fazer uma pergunta? Você prefere ser o padrão que o céu dita ou o padrão que a terra dita? Porque a terra diz que ser radical é ser alguém extremista. Na Bíblia eu aprendo que ser alguém radical é ser alguém que tem raízes. E eu descubro que para ser um radical, eu vou ter que desagradar a muitos.
Então abre comigo a sua Bíblia em Salmo capítulo 1. Quem achar, dá um amém. Vocês já provaram que são penteca, estão num culto de domingo de manhã. Você já provou que você quer Deus. Amém? Então, Salmo capítulo 1, o texto diz: como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios. Está assim na sua Bíblia? Hã? Agora olha aqui para mim. Eu já descobri, irmãos, que o conselho do ímpio, ele não está só na mesa do bar, não. Eu já descobri, irmãos, que o ímpio, ele é muito mais prudente do que os cristãos, porque se você tiver uma percepção espiritual e você olhar num padrão macro, você vai descobrir que o conselho do ímpio hoje está em todos os lugares. Nos filmes, o conselho do ímpio está lá ensinando a trair, matar, roubar e destruir. Nas novelas, o conselho do ímpio está lá. Nas redes sociais, o conselho do ímpio está lá. No Instagram, o conselho do ímpio está lá. E por não entendermos que o conselho do ímpio não pode nos influenciar, por nós termos uma geração que não entendeu a importância de serem radicais, e radical é alguém que anda no padrão bíblico, é aquele que não negocia a palavra. Nós temos uma geração de cristãos carregado de conselho ímpio, sendo trazido para dentro da igreja e derramando na igreja aquilo que é conselho de impiedade. Por favor, diga amém. Então o texto diz que como é feliz aquele que não segue conselho de quem? Toda igreja não segue conselho de quem? Agora perceba uma coisa, e esse para mim é um dos salmos mais didáticos, e por isso que o salmista começa trabalhando com uma área de ensino, e ele diz que como é feliz aquele que não segue conselho de quem? Por quê, irmão? Porque depois do conselho, o próximo passo agora é você imitar a conduta. Então o texto começa dizendo como é feliz aquele que não segue o conselho e não imita a conduta, porque o que você ouve te influencia. Como é feliz aquele que não segue o conselho de ímpio e nem imita a conduta, e não imita a conduta de quem? Aí o texto diz: e não se assenta à roda de escarnecedor. Irmão, a terceira consequência é a mais pesada, porque depois de se sentar na mesa, agora você não tem mais autoridade para dizer que nada está errado, porque você imitou a conduta, seguiu o conselho e agora você se tornou um deles. Tem alguém aí? Então é por isso que nesse processo de restauração, que nesses últimos anos a igreja do Senhor tem trabalhado, nós precisamos entender que como cristãos o conselho do mundo ele não serve para nada. Se tem uma coisa que a igreja precisa começar a ter um entendimento claro, é que o mundo jaz no maligno. E se esse conselho, ele de alguma maneira acessa a nossa vida, a consequência desse conselho está sobre nós, é que a primeira coisa que vai acontecer com a tua vida, é que você vai começar a relativizar a verdade, e foi o que Satanás fez na queda do Éden. Foi isso que Deus falou? Foi. Que nada. Ele sabe que se você comer, você vai ser como Deus. Agora eu posso te fazer uma pergunta? Você acha que alguém consegue ser como Deus? Mas eu te provo que muitos de nós queremos ser como Deus.
Usamos até o chavão gospel, dizendo que ninguém é como o Senhor. Mas quantas vezes você sabia que a Bíblia disse de um jeito e você fez do seu? Então, todas as vezes que as Escrituras me mostram o padrão correto e eu ando num padrão da minha opinião, eu estou relativizando a verdade. E eu descubro, irmão, que todas as vezes que a minha opinião sobrepõe a opinião de Deus, indiretamente, inconscientemente, eu estou dizendo para Deus: a minha vontade é mais importante do que a tua. E aí eu acho que é o Salmo 73 ou é o Salmo 74, depois vocês lê Bíblia, o texto diz assim, que tu me guia com o teu conselho. Não é isso? Só que o termo no original para a palavra conselho ali, quer dizer propósito e destino. Ou seja, todo conselho de Deus, ele vai afetar o teu destino. Então, quando Adão saiu do conselho de Deus, qual foi o destino da terra? Quem sabe dizer? A terra ficou subjugada, destituída de autoridade. Agora o padrão humano das coisas passou a ser o homem amando mais a criação do que o Criador. O homem amando mais o fruto do que o dono do fruto. E a maior evidência, irmãos, de que nós estamos com a nossa mentalidade subjugada e influenciada pelo presente século é que nós ainda amamos mais a criação do que o Criador. Tem alguém aí? Então, quando o texto diz que felizes são aqueles que não andam segundo o conselho do ímpio, a Bíblia está deixando claro que se em algum momento o que está no mundo te influencia e sobrepõe os conselhos de Deus na tua vida, a Bíblia está dizendo: o próximo passo é você imitar a conduta deles. E o texto vai dizer, e a consequência é estar sentado na mesa dele, destituído de autoridade. Aí o verso 3, irmãos, é aonde entra os radicais. Sacode a pessoa que está do seu lado e diz: oi, radical. Posso te dar um conselho? Amém? Quer o conselho? Hã? Na hora que esses fizinhos de Belial olhar para você e disser: você é radical, diga: sou mesmo. Pegou? Sou mesmo, porque eu tenho raiz. Eu não ando segundo o conselho do mundo, não imito a conduta de vocês, nem me assento onde vocês se assentam. E sabe por quê? Lê para mim o verso 3 aí, tu é crente. Hã? Verso 2. Lê para mim o verso 2. Não, toda igreja, vamos ler para entrar. Nosso, vai, toda igreja. Dá um aplauso aí a ele, dá. Meu Deus, isso causa pânico no inferno. Porque meditar na lei de Deus, ter satisfação nela, quer dizer que agora é Deus te influenciando. Quer dizer que dentro de você não tem mais espaço para o mundo. E sabe, todo mundo que foi influenciado e teve satisfação na lei de Deus teve consequência. Assim como o pecado teve consequência, a obediência também tem consequência. E o verso 3 vai dizer qual a consequência da tua vida nos próximos dias. A minha Bíblia diz, irmão, que você será como a árvore plantada à beira de águas correntes, que vai dar fruto no tempo certo, as suas folhas não vão murchar e tudo quanto você fizer prosperará.
Entendeu porque José era radical? Entendeu? Porque Zezinho era radical. E no tempo certo Deus levantou o irmão Zé para governar. Aí tem muitas pessoas que me dizem, mas pastor, depois que eu me tornei um radical, eu estou sofrendo. Glória a Deus, irmãos, isso é parte do processo. Porque no mundo espiritual existem pelo menos 3 tipos de sofrimento. Repete comigo, 3 tipos. Irmãos, e ninguém está isento do sofrimento. Diga aleluia. Amém. Primeiro tipo de sofrimento, por consequência da queda do homem. Desde a queda de Adão, ninguém foi isentado mais do sofrimento. Então, irmão, não tem para onde correr. Tu vai ter que passar por isso. Segundo tipo de sofrimento, repete comigo, segundo tipo. Por desobediência. Irmão, o que tem de gente que está passando por sofrimento que não tem nada a ver com Deus, é consequência do que tu plantou. O cara sabe que não pode beber, ele bebe, pega o carro e vai dirigir bêbado. Bateu, se quebrou todo, consequência da desobediência. Mas o terceiro tipo de sofrimento, esse daí promove autoridade, que é por amor a Deus. Esse daí, faz assim comigo, te dá músculos espirituais. Aí 1 Pedro capítulo 4, vai lá comigo. Achou? O texto diz que assim como Cristo sofreu fisicamente, vocês também devem se armar da mesma forma de pensar. Então, você precisa de armamento, amém? E esse armamento tem que estar aqui. A gente precisa começar a conscientizar a nossa geração de que por amor a Deus realmente nós vamos sofrer e isso tem que ser um privilégio. Não estou te pedindo para se tornar um masoquista não, mas estou te pedindo para aprender a ter prazer no que você está sofrendo por obediência a Deus, porque isso vai promover algo muito lindo na tua vida. Você vai perceber que quando você quer forjar um grande soldado, esse soldado ele tem que ser levado para um campo onde ele é testado nos limites dele da forma mais extrema. É por isso que nesses dias nós temos uma geração que se tornou tão fraca emocionalmente. Não é falta de zelo de Deus, não é falta de amor, não é falta de cuidado, porque nós não preparamos a igreja para o sofrimento. E em muitos lugares aí a mensagem que se prega é pare de sofrer. Não, irmão, venha para a igreja para sofrer. Então o texto diz que nós devemos nos armar do mesmo pensamento. Repete comigo, pensamento. Porque o texto diz o seguinte, eu digo isto porque todo aquele que sofre fisicamente também abandona o pecado. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Que sofrendo por obediência a Cristo, agora eu te darei autoridade nas áreas em que você é escravo. Eu vou te habilitar para promover grandes coisas. Eu me lembro muito bem que quando eu retornei para a minha cidade, irmãos, vocês não têm noção do tanto que eu fui humilhado na minha cidade. Pessoas que sabiam do meu passado, quando me viram retornar para a minha cidade, começando do zero, um tempo de muita humilhação, fizeram vaquinhas para me dar roupa, porque tudo que eu tive que foi fruto de roubo, eu mandei jogar tudo fora.
Eu não queria mais vínculo nenhum com o meu passado, mas ainda assim eu tinha que lidar com uma sociedade que fala tanto em ressocialização, mas ela é a primeira que te reprime. E nesse processo todo, irmãos, quantas vezes eu não cheguei dentro de banco para resolver questões minhas de banco, seguranças de banco que sabia do meu passado, travava a porta que faltava me deixar nu. Me lembro que um dia eu chego no Detran para tirar minha carteira de habilitação, um dos caras que lidera lá o Detran era amigo pessoal do meu pai, porque soube da vergonha pública que eu tinha vivido, o cara me xingou todo dentro do Detran, eu saí chorando naquele dia. E outro episódio pesado, aquele dali foi o mais poderoso da minha vida. Eu lembro que eu estava com pressa, querendo entrar no banco para resolver uma coisa, os seguranças do banco naquele dia me humilhou, que eu faltei ficar nu. Tira isso, tira aquilo, e as pessoas me observando dentro daquele banco. Aí, tempo passou. 14 anos depois, Deus começou a fazer algo muito lindo na minha vida, naquela cidade. E eu me lembro, pastora Sunamita, que agora deve fazer em torno de 3 anos, a pastora que administra o financeiro da igreja disse: pastor, a conta da igreja aqui foi bloqueada porque o estatuto venceu a eleição da diretoria e o senhor precisa correr no banco, porque o gerente do Banco do Brasil, ele vai dar aqui uma autorização para que vocês usem a conta 6 meses até atualizar o estatuto. Irmãos, eu saí correndo, faltava 5 minutos para fechar o banco. Quando eu cheguei no Banco do Brasil, tinha vencido o tempo. Mais um segurança do meu passado que trabalhou no outro banco, ele olha para mim com aquele ar de riso, ironizando, e fez: está fechado, pastor. 14 anos depois. Eu baixei a cabeça aqui e tentei, no mesmo instante veio a lembrança do passado. Quando eu abaixei a cabeça, tocou o rádio amador dele, era o gerente, dizendo: quem está aí fora é o pastor Silvio. Ele disse: abre para ele entrar. Banco fechado, agora teve que abrir para eu entrar. Quando eu passei naquela porta, o Espírito de Deus entrou ali e disse: está vendo, se você tivesse desistido? Naquela época, banco aberto, as pessoas fechavam para você. Hoje, o banco fechado, eu estou abrindo para te mostrar o que eu fiz na sua vida. Por favor, aplauda o Senhor. Hoje, 14 anos depois, o delegado da minha cidade manda me chamar para fazer culto com os delegados e os agentes, na delegacia onde um dia eu estava preso. Esses dias eu tinha acabado de chegar de São Paulo, estava a nossa cidade numa comoção. A delegada, o próprio marido dela assassinou ela. Eu tinha chegado e fui para o salão cortar o cabelo. Quando eu estou lá cortando o cabelo, meu telefone chama, era a delegacia. Eu atendi. Quando eu atendi, o delegado: apóstolo, vem aqui na Câmara de Vereadores que o senhor está sendo convocado para celebrar o culto fúnebre da delegada Patrícia. Eu disse: segura só um pouco aí que eu estou indo buscar minha baixinha, porque esses momentos de honra assim, a varoa tem que estar do lado. Fui pegar meu pai na fé. Quando eu entro na avenida da Câmara de Vereadores, avenida fechada de viatura, canal de televisão ao vivo. Quando eu entro lá, 35 delegados, prefeito, deputado, juízes para me assistir pregando dentro de uma Câmara de Vereadores, que eu estou ali ministrando. A presença de Deus entrou varrendo aquele lugar. Quando a presença de Deus entrou, eu ministrando, que eu olho para o lado, a delegada que há 21 anos atrás tinha me prendido e queria me matar, me assistindo como ministro do Evangelho. Então, o sofrimento que nós vivemos fisicamente, por obediência a Cristo, ela promove em nós um grande
peso de glória. E a igreja precisa aprender a lidar com isso. A saber que quando nós estamos decididos a andar com Jesus e fazer a vontade dele, a humilhação não é para te matar, mas ela é para te forjar, porque você decidiu andar ao contrário do que o mundo anda. Se o mundo busca reconhecimento, se o mundo busca visibilidade, se o mundo busca ser como Deus, para nós é dado uma instrução totalmente diferente, porque a Bíblia nos ensina que, ao contrário do mundo, a nossa satisfação ela tem que estar na lei do Senhor. E nela meditarmos de dia e de noite, sabendo que haverá uma oposição no mundo espiritual. Porque Satanás não teme homens e mulheres que andam com um gritinho, sai em nome de Jesus. Tem gente que, se gritar e sair para o diabo, irmão, eu acho que o diabo olha para eles e dá risada e diz: é o que, amiguinho, que tu quer? Tanto de Jesus como os discípulos eram temidos, porque a submissão que eles tinham à palavra de Deus dava a eles a autoridade que eles precisavam. E carregado com essa autoridade, até o vento e o mar obedeciam a esses homens. Eram homens que tinham prazer na palavra de Deus, e a palavra de Deus dentro deles dava a autoridade que eles precisavam para transformar. Porque olha aqui para mim, uma coisa é você estar falando da palavra, uma coisa é você estar cantando da palavra, outra coisa é você estar decidido a viver ela. E isso desconstrói essa teoria mentirosa que a gente está vendo aí, irmãos, que nesses dias eu estou descrevendo o que muitas pessoas estão vivendo dentro da igreja como religiosidade sofisticada. Repete comigo: religiosidade sofisticada. Porque, irmãos, o que é religiosidade sofisticada? É uma geração que bateu na geração passada falando mal das irmãzinhas do coque, dos irmãozinhos de terno, achando que vestimenta era padrão para a religiosidade, e eles não sabem a besteira que estava falando. Porque boa parte da maioria dessa geração é uma geração que não tem a metade da vida que os irmãos tinham naquela época. E qual é o padrão da religiosidade? É você falar de coisas e cantar coisas que não é uma verdade para você. E eu posso te provar que a gente está vivendo uma religiosidade sofisticada. Posso provar? Promete que não vai se ofender? Vamos lá. A gente está vendo uns irmãozinhos nesse dia falando tanto sobre secreto, cantando tanto sobre secreto, que o que ele está vivendo é tão secreto que nem Jesus vê eles orando. Porque cadê esses irmãozinhos que cantam sobre secreto, fala sobre secreto no culto de oração da igreja? Aí a gente está ofendido porque tirou o Pai Nosso das escolas, e faz muito tempo que a gente não vem para o culto de oração. Requerendo no mundo uma coisa que não é verdade para a gente. Aí a gente está zangadinho, olha aqui para mim, porque tiraram a Bíblia das escolas, mas faz muito tempo que a gente não vem para o culto de ensino da igreja. A gente está zangadinho porque tiraram a Bíblia da Câmara de Vereador, mas faz muito tempo que a gente não pega a Bíblia dentro de casa para estudar com a família. E a gente está requerendo do mundo uma coisa que não é verdade para a gente. Sendo que o que essas pessoas não sabem é que o império das trevas, ele nos assiste, e ele sabe se aquilo que a gente está falando é uma verdade para nós ou não. Então, quando nós estamos falando de coisas e proferindo coisas que não é verdade, o diabo sabe que nós estamos destituídos de autoridade.
Então, quando José é levado para um lugar de teste, foi traição, José não guardou mágoa. Foi prostituição, a Patifa dá em cima do pobre coitado do Zé, Zé não cede para a Patifa. Foi para o cárcere, Zé podia fugir da cadeia porque ele tinha chave, ele não foge, ele disse: eu tenho uma causa aqui. Então saiba que o momento em que você é mais reprovado, não é quando os problemas vêm, não é quando você teria toda a oportunidade de andar contrário à palavra, mas você tem prazer na lei de Deus. Aí o diabo olha para você e diz: rapaz, esse crente é penteca. Tem alguém aí? Então fala assim comigo: eu não quero, eu não aceito uma religiosidade sofisticada na minha vida. Porque pode ser, irmão, que você esteja como eu estou aqui, ó, camisinha lisa, calcinha apertadinha, todo bonitinho, e você seja um religiosinho, e falando que religioso é o irmão que está de terno. Não, é o estilo de vida dele. Então, se a Bíblia diz, irmão, que um radical ele tem prazer na lei de Deus, amém? E nela medita de dia e de noite, irmão, não tem como você ter prazer na palavra de Deus e ler ela de dia e de noite e ela não te influenciar. Não tem como você fazer isso e você não prosperar. Vocês estão aí? Amém. E o texto deixa claro, irmão, que tudo quanto você fizer faz o quê? Repete comigo: prospera. Amém? Aí olha o que é que o texto diz: não é o caso dos ímpios, que são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento, nem os pecadores na congregação do... Então está explicado porque é que a gente tem pessoas que estão dentro da igreja e não se firma. Não está na conta do diabo essa. Tem gente que tudo que está acontecendo com ele, ele diz: é o diabo. Acho que o diabo fica lá em depressão. Tudo é culpa minha. Mas se você não tem prazer na lei de Deus, se você não deixa ela te influenciar, se o mundo tem uma cultura, qual tem que ser a cultura da igreja? Bíblica. Ah, pastor, mas eu não quero abandonar a minha culturinha que eu tenho de dia de domingo. Deus sabe que eu gosto de tomar uma cervejinha. Jesus sabe. Irmão, um dia eu estava com um amigo meu de seminário de teologia, cara mestre. E vou te falar, pense num bicho bom de argumento, é crente. Crente só não tem argumento para se arrepender. Aí, irmãos, eu estou na vigília, fogo caindo, fogo de um lado, fogo do outro. Eu estou chapado no meio da vigília, quando eu procuro o irmão sumiu, foi arrebatado. Quando termina a vigília, que eu vou atrás do irmãozinho, o irmão veio me ver zarolho. Sabe o que é zarolho? A gente fala lá na Bahia de zarolho, e dizem que o capixaba, ele é primo do baiano, né? A gente tem muita coisa em comum. O irmão veio zarolho, quando eu olhei para ele, eu digo: oxe, você está bebendo, velho? Ele olhou para mim e fez: meu lindo, me mostre na Bíblia onde é que é pecado beber. Eu olhei para ele e disse: ô cabra safado, e quem te disse que homens como eu e como tu vivem só pelo que é pecado e pelo que não é? A gente vive também pelo que gera exemplo. Como tu quer dizer a um alcoólatra para não beber se tu bebe? Ele baixou a cabeça e fez: você está certo,
Você me bateu agora muito forte, eu quero lhe prometer que essa é a última vez que você me vê tomando vinho. Eu digo amém, irmão. Amém. Porque hoje as maiores drogas que a gente tem, a que mais causa dano, irmão, elas são liberais. Cigarro é proibido? Bebida é proibido? Meu pai morreu com 41 anos, irmãos. A cirrose matou meu pai. A queda de Adão não começou com prostituição, não. Começou com o que ele comeu. Então, se você é alguém que precisa de uma boa teologia para te convencer do que é certo e do que é errado, você não precisa do Espírito Santo. E vou te provar, amém, que a terra está do jeito que está, porque a gente abandonou a palavra. Abre comigo Oséias aí, capítulo 4. Amém? Quem achou aí diz amém. Amém. O texto diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Está falando com crente ou não? Não disse amém, tudo bem, irmão, mas está na Bíblia. Tá bom? Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Agora, por que Deus estava com a contenda? Não, vamos ler devagar. Deus tinha uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Nela não há verdade. Está assim na sua Bíblia? Não há amor e não há o conhecimento de Deus. Agora olha aqui para mim. Quando a Bíblia está falando da verdade, não é a tua verdade, não. A tua verdade é relativa. A tua verdade é o que você pensa. A Bíblia está falando da verdade absoluta. Aquilo que Jesus falou: e conhecereis e ela vos... Então, esse termo aqui, verdade, no original, quer dizer emete. Repete comigo, emete. E sabe o que quer dizer emete? Se espante. Firmeza, fidelidade, credibilidade e instrução divina. Ou seja, se não há verdade de Deus dentro de você, não tem como você estar firme, não tem como você ser fiel, não tem como você ter credibilidade, não tem como você ter instrução divina. Então Deus agora contende com o seu povo e Ele diz: a terra está ferida porque vocês abandonou a verdade. E se não tem verdade, não tem como estar firme. Se não tem verdade, não tem fidelidade, não tem credibilidade, não tem instrução divina. Ou seja, os fundamentos para que uma igreja ela esteja firme, os fundamentos para que uma igreja adquira credibilidade lá fora, ela está diretamente ligada na verdade de Deus dentro de nós. A segunda razão pela qual Deus estava com a bronca com o povo, o texto diz que foi porque não havia amor. Sim ou não? Está aí na sua Bíblia? Agora, a tradução da palavra amor, chesed, quer dizer benignidade, fidelidade
e verdade, ou seja, não tem como você dizer que ama se você não anda na verdade, na palavra de Deus, porque Jesus disse: se vocês me amar, vocês farão a minha vontade. A terceira bronca que Deus estava com o seu povo, ele disse que porque não havia conhecimento. Repete comigo: conhecimento. E a tradução, irmãos, da palavra conhecimento quer dizer daate, e daate quer dizer habilidade para perceber. Então, se não tem conhecimento, o povo de Deus anda cego, tudo que está no mundo influencia. Agora, pega um crente que tem conhecimento para tu ver se aonde ele chega ele não enxerga o diabo longe. Então, sem esses atributos, que é a verdade, nós não temos firmeza, fidelidade, credibilidade e instrução. Então, quando isso acontece, naturalmente o que vai imperar nas nossas vidas é o engano. Repete comigo: o engano. Porque, irmãos, distante da verdade, tudo que impera na tua vida é o engano. E a Bíblia deixa claro que enganoso é o coração do... É por isso que nós precisamos da palavra. Porque quando a palavra de Deus ela entra dentro de nós, irmãos, ela te mostra coisas que são poderosas para a tua vida. Aí Jesus dá uma característica de quem realmente é discípulo dele, porque essa pessoa tem uma característica radical. João 8,31, vai lá comigo. Quem achou aí diz amém. Agora dá um amém de penteca, me ajuda a pregar. Amém? João 8,31, Jesus disse aos judeus que havia crido nele. Era crente ou não? Sim ou não? Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis o quê? Ou seja, fora dela, Jesus está dizendo: eu não tenho nada a ver com vocês, viu? Então, o fato da gente estar na igreja não nos assegura que nós somos discípulos de Jesus. É por isso que nós precisamos trabalhar o tempo todo para que aconteça conosco uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E a palavra de Deus ela comece a ser um prazer dentro de nós e a gente seja influenciado por ela. Porque Jesus chega para os filhos de Abraão, olha aqui para mim, gente, não era um mundano não. Jesus estava falando com gente que conhecia a Torá, que conhecia a lei de Deus. E Jesus estava dizendo para os caras: se vocês permanecerem no meu ensino, vocês serão meu discípulo. E percebam uma coisa, amém? Jesus fala agora aqui o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meu discípulo. E agora vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Você entende aí por que é que existem muitas áreas que a gente não conseguiu ser liberto? Só que o texto deixa claro, irmão, que os caras eram filhos de Abraão, estavam andando do lado do rabi, do lado do cheiroso, e os caras agora se ofendem com Jesus. Que cara burro! Porque, irmãos, a maior evidência de que nós estamos escravos dentro da igreja, o mundo nos influenciando, é que a gente se ofende com verdades que podem nos libertar.
E o que tem de crente, irmão, que quando a palavra de Deus está sendo pregada, e ele deveria glorificar a Deus, dizendo obrigado, Deus, que agora eu sei que eu posso ser liberto, ele se ofende com algo que está sendo falado para libertar ele. Aí, aqui não acontece no Espírito Santo, diga glória a Deus. Pastor anda pregando com medo de falar a verdade para não ofender os irmãozinhos da igreja. Então, biblicamente, tu não ia poder congregar na igreja de Jesus, porque Jesus chega para os filhos de Abraão, os caras conheciam a lei, e Jesus disse, ó, se permanecer na minha palavra é meu discípulo, se não, o negócio aqui está feio para vocês. Os caras agora incham com Jesus, e disse, nós fomos formados no seminário de teologia de Abraão, e você quer dizer que nós somos escravos? Vai comigo aí para você ver. Verso 33. Responderam, dizendo-lhe, somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, e você diz que a gente vai ser livre, ou seja, se ofendeu com a verdade que poderia libertar. Aí, olha o que Jesus fala. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do... Aí Jesus vai para o verso 37 e dá uma lapada nos caras. Jesus disse, bem sei que vocês são descendência de Abraão. Contudo, vocês querem me matar porque não há espaço dentro de vocês para a minha palavra. Porque toda pessoa que é escrava na mente, que está possuída pelo orgulho, ele se ofende com uma palavra que poderia libertar ela. Aí, Oséias é usado por Deus como voz profética para bater na galera, os caras filhos de Deus, e Oséias disse, ó, a terra está do jeito que está, não culpa o mundo não, a culpa é de vocês. Vocês rejeitaram a verdade, vocês rejeitaram o amor e vocês rejeitaram o conhecimento, por isso a terra está de luto. E vocês, sacerdote, porque vocês estão desprezando falar da verdade e ensinar, eu também estou rejeitando vocês como sacerdote. E sabe, irmãos, a pior coisa que pode acontecer com uma geração é ela ser rejeitada por Deus, mesmo estando na casa dele, porque ela está rejeitando a verdade. Então, se hoje alguém abrir a boca aqui e me disser, pastor, por que é que o Brasil está desse jeito? Problema não está no STF, problema não está em lugar nenhum. A gente rejeitou a verdade, a gente tem rejeitado o amor, a gente tem rejeitado o conhecimento de Deus, porque se nós estivéssemos andando no lugar que a Bíblia diz que a gente tem que andar, irmão, tu fica tranquilo que o Xandão ia virar Xandinho. Mas a gente tudo orgulhoso, né? Amo o Bolsonaro, mas a gente foi para a rua levantar um ídolo ao invés de levantar o Senhor. E Deus vem de lá e dá uma lapada na igreja. Deus mostrou que aquele culto nunca foi para Deus, foi para Bolsonaro. Porque se tivesse realmente orando, a gente estava orando até hoje. Amo o Bolsonaro, estou triste, estou chorando porque Bolsonaro foi preso, mas o ídolo precisou sair para a igreja voltar para o Senhor novamente. É hora que eu entro no meu quarto chorando pela injustiça que aquele cara está passando, porque o cabra tem que ser macho para suportar o que Bolsonaro está suportando, mas quando eu entro, o sentimento que vem no meu coração é, a igreja está cheia de ídolo. A solução do nosso país não está no STF, não está na política, está na oração da igreja.
Então, o que nós estamos fazendo nesses dias, irmãos, é começar a entender que se a igreja do Senhor ela voltar para o lugar onde ela precisa voltar nesses dias, de ser radical, Deus vai fazer com que o mundo olhe de novo para dentro da igreja e diga: a gente precisa de vocês agora governando na terra, porque quando o Faraó viu que não tinha mais jeito, o Faraó disse: manda chamar esse cara, que eu preciso de um crente do meu lado. E isso não pode ser vivido, irmão, enquanto nós não nos tornarmos praticantes da palavra. E glória a Deus, viu? Você está aí? Que se você chegar diante do tribunal de Cristo, você não vai poder dizer que a IEB Linhares não ensina a palavra. Dá um toque no teu irmão e diz assim: a gente está pegado. Porque o tanto que a gente ouve aqui, hein? Ninguém vai poder dizer que essa igreja não ensina. Pastor, o senhor não anda nem aqui. Eu sei onde é o canal do YouTube daqui, eu vejo. Então, posso te fazer uma pergunta? Você não acha que se algumas coisas na tua vida nesse tempo estão em descompasso, não é porque você saiu da palavra, não? Que toda vez que eu percebo algumas coisas fora do lugar na minha vida, que eu corro para o meu quarto para orar, o Espírito Santo diz: aquela área de sua vida que você parou de praticar, lembra? Percebe, irmão, que Neemias, para restaurar uma cidade, primeiro ele teve que fazer o quê? Quem lembra? Ele teve que interceder pelo povo, chorar pelo pecado da nação. Depois que ele ora, jejua, o rei vai lá, libera ele, dá todos os recursos que ele precisa para transformar a cidade. E depois você vai descobrir que Esdras teve que ir com a palavra. A lei de Deus, ela teve que voltar a ser pregada para o povo. E à medida que o povo ouvia a palavra, que percebia que as áreas da vida dela estavam em descompasso com a palavra, o povo agora começou a abandonar casamento gentílico, ídolo, as coisas começaram a chegar para o lugar. E aí Deus levanta uma voz profética naqueles dias e diz: ó, a glória da segunda casa. E perceba que na glória da segunda casa, irmão, não tinha metade do ouro que teve no primeiro templo. Apóstolo, mas espera aí, e o segundo templo muito menor e tinha uma glória maior, irmão, porque agora não estava mais apoiado na idolatria. Agora é o sentimento do coração do povo sendo restaurado, com temor e zelo de Deus. O povo entrava tendo aquele sentimento de restauração espiritual, de ver o que Deus fez nos muros, de saber que eles não eram mais escravos, porque a verdadeira glória de Deus, ela te faz lembrar quem você era e quem Deus te tornou. Então eu estou crendo piamente que nesses próximos dias Deus está abrindo uma porta de restauração sobre o estado do Espírito Santo. E vocês vão sair do títulozinho religioso de o maior estado de evangélico. É maior estado de evangélico e o estado está do jeito que está? Tem certeza?
Você acha que título impressiona a Deus? Você acha? Você acha que construções impressionam a Deus? Sei que esse estado começou a viver algo muito lindo, mas não foi fruto de um título que esse estado recebeu, foi fruto de homens que choraram por esse estado. Foi fruto de pessoas que desejou ver a glória de Deus. Foi fruto de homens que renunciaram sua própria vida. Homens que souberam lidar com a dor e não negociaram aquilo que eles carregaram. Mas nesses dias o que Deus está querendo fazer com vocês é chamar vocês para um lugar de compromisso com o legado que esse estado carrega, que é algo muito mais poderoso do que estarmos somente dentro da igreja. A igreja é o começo, mas é sair daqui levando algo dentro de mim que eu não vou mais negociar, que eu vou ter raízes, eu vou ter verdades dentro de mim, que essas verdades elas vão afetar a minha realidade com tanto poder, com tanta graça, que as pessoas vão começar a olhar para quem você é, para o que você está fazendo, e elas vão dizer, não, ele carrega algo de muito poderoso. Eu tenho uma filha espiritual chamada Diena. E Diena foi uma menina de uma família toda desestruturada, né? A mãe crente, o pai crente. Mas o grande problema desses padrões religiosos que a gente constrói é que em algum momento a gente descobre que a casa está edificada sobre a areia. O pai virou a cabeça, a mãe virou a cabeça. E Diena, aquela menina que teve que lidar agora com as percas, com as dificuldades, foi morar na favela e foi morar na casa dos outros, e ela entendeu que ia fazer medicina, e a menina lutou por isso. E quando chegou o tempo dela formar, na formação dela, ela exigiu que eu fosse no lugar do pai dela, porque eu cuidei dela um bom tempo, ela morou na minha casa. Irmãos, para mim aquilo ali estava só como um lugar de honra que ela me deu, né, por ter pastoreado a vida dela, por ter discipulado ela, ter confrontado ela. Muitas vezes eu confrontei Diena pesado. E sempre antes da formatura, eu não sei se acontece aqui, lá eles chamam os alunos e falam a característica dos alunos. Irmãos, tinha para mais de 30 que entrou crente, estava desviado ali. E quando chamaram Diena, disseram a característica dela. O compromisso que ela tinha com Deus dentro da faculdade, ela não negociava, e os colegas começaram a falar. E o restante que era crente, eu conhecia como crente, conhecia a vida. E para mim, como pastor sentado, ver que aquela menina passou por todo o processo que as faculdades têm vivido dentro daquele dia, e ela entrou e saiu de dentro da faculdade virgem, honrando a Jesus, e os amigos dela exaltando ela, falando da determinação dela em se manter no padrão de temor, de vida com Deus. Eu disse, meu Deus, como isso é poderoso, como é bom para a gente como um pastor ver que tem pessoas que, independente do que elas estão sofrendo, elas não vão negociar. E hoje ela é médica, hoje ela ganha um papel alto. E assim que ela começou a ganhar esse salário alto, começaram a manipular ela para ela ir para uma igreja grande. Lá ela gritou, não, eu vou ficar no lugar onde eu sempre fui confrontada, porque eu preciso de gente como o meu pastor, que na hora que eu estou errado, ele bota o dedo na minha cara e manda eu tomar vergonha. Eu preciso de gente como o meu pastor, que eu sei que o meu dízimo não impressiona ele. Hoje essa menina
É uma companheira minha de missões. A gente foi para a África, ela foi junto, ela pagou a passagem dela só para tomar conta da gente lá na África e cozinhar para a gente, Stanley. Foi cozinhar para a gente na África. A gente foi construir umas salas de aula para uma escola na África. Ela foi comigo e eu olhando assim, eu digo, Deus, o Senhor é perito em usar os improváveis. Então eu queria muito orar por vocês nessa manhã. Mas eu queria sair desse ambiente com uma convicção dentro de mim, sabe, irmãos? De que nessa manhã essa palavra, ela afetou sua vida. Vocês precisam ser afetados pelas verdades de Deus. Se a terra está de luto porque falta verdade, falta amor e falta conhecimento, você precisa ser alguém que nesses dias vai se dispor a sarar a terra. Se é tendo prazer na lei de Deus que vocês vão prosperar, olha aqui para mim, não negocia isso não, por favor. Vocês precisam honrar Jesus, Ele foi até o final por vocês. Não tem a ver com o que vocês estão enfrentando, mas o que vocês estão se tornando por decidir honrar a Deus. Vocês entendem isso? Eu sei que o Espírito de Deus está aqui. Eu sei que vocês vão enfrentar muitas oposições por decidir fazer o que é certo, mas se o nosso alvo realmente é o Senhor, não tem coisa mais linda para um homem, para uma mulher de Deus, do que ele saber que os céus aplaudem alguém que está decidido a honrar a palavra. Porque quantas pessoas nesses últimos anos elas estão sendo aplaudidas pelos homens, mas reprovadas pelo Senhor? Quantas pessoas nesses anos, elas não lutaram para adquirir títulos, posses, mas os céus olham para essas pessoas e diz, louco, você é pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre ouro fino. O que você quer ser? Alguém aprovado por homens ou aprovado por Deus? O que você quer ser? Alguém que as pessoas, elas vão te aplaudir, mas você sabe que quando você coloca a cabeça no travesseiro, você não tem aprovação divina? Alguém que trabalha tanto, que você engana para adquirir riquezas, que você manipula, que você oprime, porque você quer ser visto como um grande homem rico, e Deus olha para você e diz, eu tenho vergonha de você. Ou você quer ser aquela pessoa que você pode estar fazendo a coisa mais simples da terra, mas Deus está de lá olhando para você e admirando o que você tem se tornado. Porque José estava dentro da casa de Potifar como escravo, e ele era admirado por Deus. Eu digo sempre para minha filha, eu tenho duas filhas, Samila e Kailane, e eu digo para as minhas filhas que eu não tenho nenhuma preocupação se a minha filha vai trabalhar algum dia como zeladora, como médica. Tudo que eu quero é que ela ame a Jesus.
Porque a maior riqueza que eu posso dar para minha filha não é um patrimônio, mas é que ela ame o Senhor. E quantos pais não estão se gastando, querendo dar uma herança terrena para os seus filhos e perder os seus filhos para o mundo? Eles hoje têm o desprazer de chegar dentro de casa e ver que seus filhos não querem mais o Senhor. Irmãos, eu tenho consciência de que o que mais doeu em Adão não foi perder o paraíso, não. Foi perder a presença de Deus. Porque com 14 anos eu me desviei do Evangelho e eu sei a dor que eu sentia quando eu deitava muitas das vezes na minha cama e aquele vazio dentro de mim. E eu passei anos da minha vida tentando preencher aquele vazio com drogas, com prostituição, com mulheres. Mas no dia que o Espírito Santo de Deus entrou dentro daquela cela, eu estava ali sozinho. Aquela cela se tornou o melhor lugar da terra. Por muitas vezes eu falava para minha noiva, para a pastora Marcele, não ora a Deus para eu sair agora não, porque está tão bom o que Jesus está fazendo aqui, que eu só quero estar onde Ele está. A cela se tornou o melhor lugar da terra. Essa tristeza que você tem sentido não é por causa dos problemas do seu casamento, não é porque você não tem chamado Jesus para dentro de casa. Você tem buscado tantas soluções que são terrenas. Você só precisa de Jesus. Vai fazer um ano que minha filha mais velha veio morar comigo, né? Ela não me conhecia, me conheceu com 20 anos. Que hoje tem hora que eu olho para minha filha, eu vejo minha filha com um violãozinho dentro de casa adorando a Jesus. Eu digo, pai, como foi bom ter perseverado. Como foi bom, Jesus, ter decidido honrar a tua palavra. Como foi bom, Jesus, como foi bom. Como tem sido bom nesses 21 anos honrar a Jesus. Como foi bom ter sido humilhado. Porque hoje eu tenho músculos espirituais. Deixa eu te dizer, você não precisa de um carro novo não, meu irmão. Eu não tenho nada contra que Jesus te dê um carro novo. Você não precisa de uma formação acadêmica, eu não tenho nada contra a formação. Eu acho que o que você precisa é dar prioridade para o Espírito Santo. Porque o mundo não precisa de mais um acadêmico, não. O mundo precisa de um acadêmico cheio do Espírito Santo. O mundo não precisa de mais um evangélico, não. O mundo precisa de um evangélico cheio do Espírito Santo. Ah, Jesus. Você quer que eu ore por você? Vem aqui na frente, me deixa orar por sua vida. Pastor, eu estou passando por isso que o Senhor falou. Estou numa fase que eu preciso me agarrar em Deus. Vou pedir para os pastores me ajudar aqui orando por esses irmãos. Pastores, por favor, venham aqui. Se você tem alguma enfermidade, vem aqui, me deixa orar por você também. Eu quero profetizar que nessa manhã Deus está estragando sua vida. Você não vai mais conseguir viver sem Ele, não.
Ah, Espírito Santo, obrigado por esse culto. Toca essas pessoas, Pai, devolve o que se perdeu. Pastores, por favor, imponham as mãos nessas pessoas aqui. Nós precisamos de meninos cheios do Espírito Santo. Imponham as mãos. O Senhor está entrando na casa de alguns de vocês aqui, viu? Trazendo cura. Essas contendas que havia entre os filhos, parecia que nada chegava para o lugar, esse vazio. Ele está removendo isso hoje. Vai ser um tempo de alegria que as pessoas vão olhar para você e vai dizer: eu não sei porque ela está assim. Não, foi a presença do Espírito Santo. Eu entendi que eu preciso dela e eu estou chamando ela para a minha vida todos os dias. Então agora enfermidade não me para, luta não me para, medo não me para. O Senhor está tocando vocês nessa manhã. O Senhor está enchendo vocês com a presença dEle. Pai, toca essas pessoas aqui agora, Espírito Santo. Muda a realidade espiritual, muda a mentalidade, muda o coração, quebra as cadeias. Oh, rabacatarabalabacatarabarabachai. Deus vai começar a usar vocês dentro do trabalho de vocês com tanta fome. Pessoas vão começar a olhar para dentro do trabalho de vocês e dizer: tem algo diferente aqui. Pessoas vão começar a olhar para dentro da casa de vocês e dizer: a casa mudou. Mas como isso? É a presença de Deus dentro dessa casa. As brigas, seu marido não vai mais entender, porque agora não tem mais briga, porque você está cheio de alegria. Sua esposa não vai mais entender. No seu consultório, pessoas vão começar a ser curadas. Você vai impor as mãos. Vento do Espírito sopra nesse lugar. Sim, Jesus, mais da tua presença, mais. Toca pessoas aqui, Pai, comece a encher com a tua presença. Nós buscamos o que Adão perdeu, Pai. O paraíso para nós não é o mais importante, Pai. Nós queremos a tua presença. E nós sabemos, Pai, que o Senhor pode nos ouvir nessa manhã. Então nos torne radicais nessa manhã. Nós queremos ter raízes. Nós queremos ser cheios da presença do Senhor. Essas dores nos músculos, essas dores de cabeça, eu estou repreendendo agora em nome de Jesus e te ordenando, minha irmã, seja curada. Essas dores que você sentia, minha irmã, nas vistas, eu estou ordenando, seja curada. Em nome de Jesus, todo nódulo desapareça agora. Em nome de Jesus, nódulo desapareça agora. Seja tocada, seja curada. Sopra nesse sejam tocados, sejam cheios do Espírito de Deus. Sejam tocados, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam renovados em nome de Jesus. Seja tocada, seja cheia do Espírito de Deus. Senhor, toca o corpo físico dela e traz cura. Renova as forças dela, Pai. Nós abençoamos a tua filha, Pai. Declaramos cura nas emoções dela, Pai, em nome de Jesus. E chorará e saltará de alegria. Senhor, toca seus filhos, Pai. Nós declaramos nessa manhã, Pai, o poder do Senhor sobre eles. Toca
Toca seus filhos, Pai. Nós declaramos o teu poder sobre eles. Nós declaramos a sua presença sobre eles, Pai, o teu Espírito, Deus. Oh, rabacatarabalabachai. Eu quero declarar que nos próximos dias a sua mente vai mudar. Você não vai agir mais como você agia. Vai ser um tempo de tanto conselho, de você agarrado à palavra de Deus, que as pessoas vão olhar para como você tem se movido na sua casa, nos seus negócios, e elas vão ver que algo diferente começou a acontecer contigo. A princípio vai ser muito difícil, mas depois Deus vai começar a abrir portas e caminho para a sua vida que você nunca experimentou. E pessoas vão começar a ver a mudança que você está sofrendo, e elas vão te pedir o teu conselho. E você vai dizer: foi o Espírito Santo. Eu estava em um dia e Deus falou comigo naquela manhã. Deus me ensinou que não dava mais para fazer do meu jeito. E agora eu tenho experimentado um tempo de tanto favor na minha casa, na minha vida, nas minhas finanças. Eu abençoo a vida de vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por favor, dê um aplauso ao Senhor. Você que estava sentindo dores no seu corpo, seja curado, seja curada. Em nome de Jesus. Amém, gente? Dá só um minutinho da tua atenção, eu já vou encerrar. Sei que você tem que ir para casa. Irmãos, eu quero em nome de Jesus agradecer a vocês, viu, por esse tempo. Tá na IEB Linhares, eu me sinto em casa. Pastor Jabes e pastora Sunamita são mais do que amigos para mim, né? São como pais mesmo. Os pastores dessa casa, os nossos irmãos, muito obrigado, viu? A gente ama vocês. Eu falo muito dessa igreja lá na nossa cidade, do quanto vocês são bênção na nossa vida. E sair um domingo de manhã para estar aqui, irmãos, é ser crente mesmo, eu estou falando sério. Amém? Mas eu quero só anunciar para vocês o meu segundo livro, O Íntimo de Deus, vai ser lançado agora no dia 27 na minha cidade. E eu compartilho nesse livro aqui o poder da intimidade com o Senhor. Nesses 21 anos, as minhas experiências, desde o dia em que o Senhor entrou dentro daquela cela, como isso mudou a minha vida. E eu só devo ter aí, acho que 15 livros, né, Stanley? Lá embaixo, né? 15 livros lá embaixo desse aqui. E esse daqui é para quem quer trabalhar um caráter forjado. Esse daqui foi o meu primeiro, Visão ou Divisão. Pastor, eu quero ser alguém de um caráter forjado. Irmão, trabalhe seu caráter. O caráter, ele sustenta o talento, ele sustenta o dom. Tentar desenvolver qualquer coisa na tua vida, ser um caráter cristão, é ser como um edifício sem estrutura. Então, esse daqui tem pouquinho aí, né, Stanley? Tem na livraria, se ainda acha desse daqui na livraria, eu vou ter que mandar fazer mais exemplar desse. E esse daqui também está disponível aí embaixo, você pode passar aí e comprar esse livro, vai abençoar a sua vida, tá bom? Queria agradecer pela oportunidade. Senhor, muito obrigado por esse tempo, nós te louvamos e pedimos que essa palavra seja imprimida dentro de nós.